pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Possamos aproveitar mais uma tarde para que a gente esteja realmente buscando algo diferencial, na verdade? Algo de melhor aos nossos espíritos, algo de mais construtivo. Porque só de entrar daquela porta para frente, né? Já está realmente construindo algo de melhor para nós, porque tivemos a vontade de vir, tivemos a vontade de querer, tivemos a vontade e a possibilidade de estar buscando algo de melhor para nós. E realmente espiritualidade maior, como todos já sabemos, como estamos cansados de escutar, ela não nos abandona, os mentores espirituais não nos abandonam. José de Mocó, mentor da Casa de Caridade, também está sempre conosco. Pessoal, não vou fazer mais delongas, porque hoje estamos recebendo nosso irmãozinho aqui, a Ala, não é isso? Que escreve os livros da Mônica, dos gibis, do Maurício de Souza, na verdade. Ele nos traz realmente essas histórias através do Espiritismo, né? Através do Evangelho. Isso é muito bacana. Gente, em particular, eu gosto muito do gibi da Mônica e o gibi de Cebolinha. Até hoje eu leio eles. Meu filho compra, eu vou lá, pego os gibis e leio. Então eu vou adorar realmente estar lendo esses gibis. Depois da palestra, lá embaixo ele deixou armado lá para quem quiser, tá? Realmente, pelo que ele estava me falando, é um preço acessível a todos, é bem bacana. E realmente, Márcia, o pessoal da biblioteca, ele vai deixar alguns exemplares aqui conosco para que nós possamos vender depois. Então é isso aí. É nós e Deus, ela não fica à vontade. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Todos me ouvem bem? Sim. Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da casa. Já era para termos vindo aqui desde setembro, mas a semana foi muito apertada, com as palestras já tinham sido agendadas. Tínhamos feito o lançamento do último livro, que é o Allan Kardec, Princípios e Valores, aqui em São Paulo. Mas, finalmente, chegou o momento, estamos aqui. E gostaríamos de agradecer muito pela presença de vocês, pelo carinho. E esperamos que, ao final desta palestra, ao final deste momento, a gente possa ter uma visão, de repente, um pouco mais apurada, ou ouvir um pouco dessas experiências que temos aqui para falar, e que, de repente, possa ajudar um pouco nesta labuta diária que temos vivido nessa encarnação e, claro, ajudar a melhorar os nossos relacionamentos em família, que tem sido sempre o foco principal do nosso trabalho. Vai ser muito fácil, porque a gente vai falar sobre nossas crianças, nosso futuro. E, particularmente, é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar. E é um dos temas que dá para a gente se emocionar também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Logo no início, no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles nos traz uma mensagem belíssima. Ela fala assim: mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os nossos atos, até aqueles equivocados. Na verdade, mais ainda, os atos equivocados. Desse modo, nós somos responsáveis não somente pelo que a gente fala, pelo que diz, mas por tudo aquilo que a gente enseja, dos nossos pensamentos com relação às outras pessoas. Os ditadores e arbitrários a sós nada fariam se não houvessem pessoas que pensassem de forma semelhante igual a elas. Mas aí tem uma notícia boa. Também, a obra do bem faleceria se não houvessem pessoas engajadas, motivadas e predispostas a fazer coisas boas. Então isso já é um grande avanço. Cuidamos então do que nós falamos, do que nós realizemos, ensejando seguidores a fazer e a praticar coisas do bem. E por que a gente gosta de começar com essa frase, com essa mensagem? Porque a gente esquece que a todo momento as crianças, os mais jovens, estão
percebendo tudo aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Mais cedo, pela manhã, eu estava em Taboão da Serra, fazendo uma palestra. Já comecei cedo hoje, né? Palestra. Ontem à noite, palestra. E amanhã, e depois, palestra. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus me permite ter voz para falar tudo isso. Mas olha só que interessante. Eu estava falando alguma coisa e de repente eu ouço uma voz lá fora da sala. Era uma criança que estava prestando atenção na minha palestra. E quando eu falei, ela se posicionou. Aí a mãe ficou assustada. Não, fica calma. Eu falei, não, deixa eu falar. Ela prestou atenção e se colocou. E quando ela se colocou, aí eu aproveitei o momento. Porque a espiritualidade deu a oportunidade. Está vendo só? A criança está observando tudo. E às vezes a gente fica fazendo algumas coisas, fala algumas coisas no nosso lar, e acha que as crianças estão lá, no celular, não estão nem prestando atenção na nossa vida. Estão sim. Eu cansei de fazer palestras com jovens, adolescentes. No início da palestra, geralmente são partes mais técnicas, mais relacionadas ao estudo doutrinário. E aí depois é que eu vou largando um pouquinho de doce, né? As doçuras, as guloseimas com a turma da Mônica. Mas no início não, precisa de mais seriedade. E aí as crianças, os jovens ficam lá no celular jogando, vendo um videozinho, vendo vídeo, porque a não ser quando está no fone de ouvido, mas ficam lá jogando, lá no fundo da palestra, que eles não querem que ninguém perceba. Só que aí eu falo uma coisa, daqui a pouco eles olham, eu percebo que eles estão de olho, eles estão aqui jogando e eles olham. Quando eu falo alguma coisa, eles acho que dão um pause no videogame e começam a prestar atenção. Aí depois eles voltam de novo. Aí eles, toda hora. E depois eles comentam. Eu faço uma pergunta e eles comentam o conteúdo. E eu vou precisar muito de vocês. Todas as minhas palestras, geralmente eu sempre interajo com o público. Então isso tem ocorrido bastante. Os jovens estão prestando atenção o tempo todo. E às vezes a gente esquece disso e de repente a gente começa a falar, sugerir coisas que eles façam. Por exemplo, olha filho, filha, sobrinho, neta, não minta, porque mentir é feio. Ok? Não é legal mentir. Tá ok, pai. Aí toca o telefone. Quem geralmente está com o telefone celular na mão? Eles. Eles estão jogando. Estão sempre com o celular na mão. E aí toca o telefone e aí ele vem correndo e diz assim, pai, mãe, olha, é a tia fulana de tal. O que geralmente o pessoal fala? Não, dia que eu não estou. Perdemos a oportunidade de colocar em prática. Ficamos só na teoria, não minta, mentir é feio. Na hora, vacilamos. Porque são detalhes, é a sutileza das coisas. A gente não percebe, vai lá e erra. Vai lá e erra. E aí vai acumulando tudo. Aí no dia que você falar qualquer coisa, ele vai olhar para você e aí a gente vai lembrar do que Jesus falava quando via os fariseus. Hipócritas. Pois é. E hoje em dia as crianças estão super antenadas. Vocês perceberam isso? Que parece que eles têm mais energia que a gente. No mínimo mais 5 vezes mais. A gente cansava logo, né? Será? Pergunte aos seus pais. Tenho certeza que eles vão discordar disso. Mas parece que eles estão com muito mais energia que a gente. A criança, aliás, quando nós éramos crianças, nós parece que nós nascemos com apenas um chip embutido. A de hoje não. A de hoje são todas as 5 operadoras. Vivo, Oi, TIM, Nextel, Claro. É o Wi-Fi conectado o tempo todo, 3G, 4G. E eles não param. E criança, toda vez que tem dúvida, o que eles fazem? O que a criança faz? Pergunta. E pergunta uma vez só? Nunca mais. 2, 3 vezes. E a gente começa a ficar de cabelo branco, cabelo cai. Desesperado. Meu Deus, esse menino não para de perguntar. Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Aí a gente fica preocupado, porque tem que terminar de assistir a série.
da Netflix, tem que terminar aquele vídeo, tem que terminar um estudo, tem que terminar um trabalho que a gente leva para casa, tem que terminar o almoço, o jantar, arrumar a casa. E aí a gente vai, não, calma. Aí a gente encontrou algo incrível que ajuda a gente nessa era da tecnologia. Aí quando a criança pergunta a primeira e a segunda vez, que a gente não tem mais paciência, filho, filha, cadê aquele celular que eu te dei? Aí eles ficam no celular e de repente fica tudo quietinho. Simplesmente o silêncio começa a reinar no lar. Quase um milagre. Aí, só que aí não existe milagre. A doutrina espírita nos ensina isso. Tudo tem consequência. A criança fica abraçada ao videogame, ao celular, aos vídeos do YouTube, que são sequenciados um atrás dos outros e não param mais. Aí o vizinho bate na porta. Olá, vizinho, tudo bem? Tudo bem. Seu filho está em casa? Está. Ah, então quer dizer que ele está seguro, né? Está em casa que está seguro. Hoje em dia, na rua, que é terrível. Aí, ele está em casa que está seguro. Ok. Será que ele está seguro? O que será que os nossos pequenos estão assistindo no YouTube? Será que nós sabemos o que eles estão vendo? Quer ver uma coisa? Vamos partir para a interação. Quem aqui já ouviu falar em Marcha e o Urso? Levanta a mão. Estamos todos juntos, sofredores. É a nova galinha pintadinha. Não para. Quem aqui já ouviu falar em Ladybug? Levanta a mão. Opa! Muito bem, já viu como é que é? Daqui a pouco eles estão dominando as respostas. Tá? Ok. Agora, quem já ouviu falar em Cat Noir? Já? Pronto. Você aí, levanta a mão. Quem é o Cat Noir? A mãe. Eu? Não, ela. Levantou a mão. O que faz parte com a Ladybug lá do desenho. Faz par com a Ladybug. É. Muito bem. Muito bem. Tem pessoas que dizem, levanta assim, sei, aí depois vai explicar esse gagueja que só não sabe nada. Pronto. Cat Noir é o parceiro da Ladybug. Vocês são privilegiados, viu? Só vocês levantaram a mão? Os outros são todo mundo assim, meu Deus, o que está falando? O que é isso? Eu achei que a palavra estaria em português. O que está falando? Tem que diminuir a quantidade de pessoas que conhecem a Ladybug e o Cat Noir. Aí vamos subir mais um pouquinho. Quem aqui já ouviu falar em Riverdale? Quem ouviu falar? Levanta a mão para ver. O que é Riverdale? É uma série do Netflix. Uma série da Netflix. Está assistindo? Não. Não? Viu alguma vez? Nada? Não. Ok. Só ouvi falar. Só viu o trailer lá, né? Minha amiga lá atrás. Sim. Já assistiu? Pronto, em dupla, né? Ah, perfeito. Ok. Muito bem. Tá vendo? Com ele. Olha a diferença. Assistir com o filho. 13 Reasons Why. Quem já ouviu falar disso? Isso eu sei. Mas dois jovens. Os jovens sempre levantam a mão. As crianças sempre levantam a mão. Os adultos estão perdiditos assim. Acho que o pessoal vai começar a sair das minhas palestras. Porque o pessoal vê as perguntas, começa a desesperar, suar frio. Meu Deus, o que é isso que está falando? Eu não sei de nada, ele só vê me... Não, ele está falando isso para mim. Na minha época era Turma da Mônica, né? Ah, tá. A gente vai chegar lá. E por que isso ocorre? Vou explicar todos os nomes que eu falei aqui. Por que as pessoas geralmente sabem e conhecem a Marcha e o Urso, Galinha Pintadinha, Patrulha Canina? Por quê? Porque são desenhos voltados para as crianças até 4 aninhos, 5 aninhos. E essas crianças precisam da nossa atenção muito mais do que os outros. Então, são crianças que são mais dependentes de nós. Então, os 4, 3 aninhos, vai no banheiro, a gente tem que estar lá, junto para ajudar.
E aí eu tive uma experiência com meu filho. Ele mora em Brasília. Mora com a mãe lá em Brasília. Eu moro em Uberlândia agora, em Minas Gerais. E aí, de repente, no início do ano, ele foi no banheiro e falou assim, pai, vou no banheiro. Ok. Era a senha dizer praticamente assim, vem comigo que eu estou indo para o banheiro. Eu estou indo para o banheiro, eu tinha que acompanhar. Eu ia lá, ajudava, ele fazia o pipi. Passou um tempinho, lá no meio do ano, de novo ele fala, pai, vou no banheiro. Aí eu estou achando que é a mesma coisa, vou lá. Quando eu me direciono ao banheiro, ele para a porta e fala assim, opa, fica aí fora, não vem não. Eu falei, meu Deus, o menino cresceu. Foi rápido. O menino se tornou independente. Não precisa mais de mim. E é aí que mora o problema. Mas mora o problema no sentido do nosso distanciamento. Não porque isso é ruim. Mas a gente não percebe. Porque às vezes a gente acha assim, olha, no início, os primeiros 2, 3 anos são terríveis, ter filho, porque tem que ficar lá o tempo todo, troca fralda, leva pro banheiro, isso e aquilo. E acha que isso é horrível. Só que na medida que eles vão ficando independentes, a gente, nossa, finalmente ele vai no banheiro sozinho. Ai, meu Deus, me livrei desse problema. Só que aí acarreta outras consequências. Porque a criança, quando vai no banheiro sozinha, ela fica independente. E a gente vai permitindo que as crianças comecem a mexer no celular, no tablet, e eles vão deixando de fazer as suas questionamentos. Então, antigamente eles perguntavam para vocês, hoje em dia eles perguntam para o Google, ou Siri, ou Alexa, e por aí vai. Então eles vão perguntando, e agora descobriram um tal do microfone. Eles apertam o botãozinho, não precisa nem saber escrever nem ler, só aperta o botãozinho e fala lá, galinha pintadinha, e corram, porque aquilo não vai parar. E ele segura, fala e pronto, e fica ali um vídeo atrás do outro, interminável. Aí o que o pai inventa? Fone de ouvido. Pronto, resolveu o problema. E aí as crianças começam a ficar isoladas no quarto, na sala. Aí depois não sabe, pai, estou com a dor aqui nas costas, no pescoço. Não sabe por que é. Estou com problema de ouvir, estou surdo, não estou conseguindo ouvir. Aí você grita o menino lá da porta do quarto, ele não te ouve, você não sabe o que é. Está lá com aquele som lá em cima, ouvindo os vídeos. Tem uma reportagem que mostrou, tem um tempinho já, que quando a gente fica no celular nessa posição, é como se tivesse um peso de 5 quilos aqui nas costas. Do pescoço. Mas você bota um peso aqui e fica lá todo dia. E a gente fica horas assim, né? Tudo vai ter consequência, sem contar os olhos que vão sofrendo. E aí vai passando o tempo. A criança vai crescendo, vai ficando mais independente, vai fazendo menos perguntas para nós adultos. E aí eles começam a fazer perguntas para quem? Para o Google e depois também para outras crianças que sabem tanto quanto elas. Os seus amiguinhos. E a gente entra em desespero. Porque quando vai chegando naquela fase maravilhosa que todo mundo aqui adora, que é a pré-adolescência e a adolescência, onde eles ficam mais aproximados, eles ficam mais perto da gente, eles começam a confessar os seus problemas, os seus traumas, não é? Eles começam a falar, pai, eu recebi um fora da menina na escola, você não acredita? Não é assim que acontece? Eles contam tudo? Hashtag só que não. E quando chegar os problemas maiores, relacionados à drogadição, ao consumo de álcool, porque nessa época eles têm que demonstrar que são merecedores de fazer parte dos grupos de amigos, e alguns grupos de amigos, o pessoal fuma, então precisa fumar para poder participar, tem que beber para poder consumir outro tipo de drogas, então tem que fazer parte também. Nós estivemos na Europa agora em setembro e outubro, jovens na rua, todos fumando, para poder fazer parte do grupinho. Muitos jovens, pré-adolescente, cara de 13, 14 anos, tudo fumando. Na casa não fuma, na frente dos pais não fuma, mas na rua vai fumar. Então, quantas são as suas dúvidas que eles vão levando para os seus amigos e não confessam mais conosco?
Porque eles perderam a fonte confiável, que eram os pais. Eu lembro que quando eu era criança, passou um vendedor na porta. Minha mãe olhou para ele e falou: vem cá. Ele foi vender um negócio que era dessa grossura e desse tamanho aqui. O que vocês acham que era? Hã? Enciclopédia. Dicionário. Porque eu, naturalmente, como toda criança, fazia muitas perguntas. Ela tinha que sair para trabalhar. E aí ela comprou o dicionário para que quando eu tivesse as minhas dúvidas e eu não tivesse com quem perguntar, eu tinha uma fonte segura e confiável para buscar informação. Eu li as revistas em quadrinhos e via lá, por exemplo, do Mickey. O Mickey chamou o Pateta de simplório. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Na minha cabeça isso deve ser simples, mas deixa eu confirmar. Porque todo mundo pensou que deve ser simples. Então, se eu pergunto o que é simplório, a pessoa fala: simples. Não. O dicionário diz que é pessoa ingênua, fácil de ludibriar, de convencer. Então, pateta é assim. É pateta. Vocês viram, né? Depois vocês falam que o que está aqui não é verdade. Ainda bem que minha palestra tem prática na hora. Então, o personagem fala uma coisa, uma palavra nova, eu preciso saber, e aí você adquire. E na Turma da Mônica também tem várias outras coisas que eu aprendi. Muitas histórias. Infelizmente não dá tempo. Mas, então a gente vai aprendendo os processos. Mas quando a criança vai crescendo, vai ficando independente, e a gente vai relegando, transferindo a responsabilidade da educação para outros que nem sequer conhecemos, aí é um problema. Por isso que precisamos ter paciência, porque aí vai tirando as dúvidas. Precisamos ser mais participativos, conhecer. Nós precisamos nos interessar pelos gostos da criança, saber que filme, que desenho animado eles estão assistindo. Por exemplo, se eu falar aqui, quem aqui ouvia e assistia He-Man? Pronto. She-Ra. Quem aqui viu She-Ra no Netflix? Você viu? Qual que você viu? Você viu sim. A nova? Pronto. Quem não viu ainda, veja. Está ainda melhor que a antiga. É sério. As crianças vão amar, porque o desenho, os traços do desenho são novos, são modernos, a linguagem é moderna e os ensinamentos é de arrepiar os ensinamentos. Porque você resgata, você é adulto, vai dizer: nossa, mas isso aqui eu já vi na Chia anterior. Só que aí você vê o ensinamento de forma diferente. Você fala: nossa, aqui tem um espírito ali. Tem um espírito aí escrevendo a história, não é possível. A moral é impressionante. Eu já estou no 5º capítulo, no 7º. Vai aprender mais gente junto. Vai aprendendo. É 7º capítulo já do episódio. E outra coisa, não sei quem lembra. Lembra que tinha um corujito? Sim. O corujito não existe mais. Poxa. Calma, não do jeito que a gente conhecia. Não do jeito que a gente conhecia. Ele é um travesseiro. A Dora, que é a She-Ra, de repente ela está lá no Palácio das Princesas, de repente está lá. Eu vi o almofado no formato do corujito. Falei: meu Deus, o corujito ali. E nem fala, nem cita o nome do corujito. Mas eu reconheci. Lembra do Vassourito? Lembra da Madame Riso? Aquela bruxinha lá? Ela aparece. O corpo, ela parecia um corpo. O Gorgo eu não vi ainda. Não, o corpo eu não O vi. Gorgo é do He-Man. Mas às vezes quando o Gorgo fazia aquelas, o crossover, entrava no universo do outro. Mas aí aparece a Madame Riso. Meu Deus do céu, aquilo é uma filosofia. Não dá para descrever. Tem que assistir, gente. Já estou fazendo propaganda, né? Já. Mais uma série. Mais uma série da Netflix, gente. Acompanhe com seus filhos, vocês vão amar e eles também. Vale a pena, porque você vai estar compartilhando o seu tempo.
que é a coisa mais preciosa. Porque o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. A gente não sabe se eles ainda estarão conosco, se nós estaremos com eles. Porque são inúmeras histórias que ouvimos de pessoas que falam assim: meu Deus, Alan, o ano passado ela estava aqui. E de repente, de um dia para o outro, ela adoeceu e não voltou mais para casa. Em matéria, em carne. Então a gente precisa valorizar os momentos únicos que temos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Quem aqui reconhece alguma dessas imagens, alguma dessas fotos, por gentileza? Fique à vontade. Albert Einstein no de cima. Albert Einstein aqui? É. É possível. Quem mais? Denise Fraga embaixo. Denise Fraga? Parece. Parece. É a primeira vez que eu vejo que fala da Denise. Parece. É, comigo, primeira pessoa. A Mônica aqui embaixo. A Mônica? Quem mais? Pode chutar, gente. Pode chutar. Ah, eu acho que é. Não tem problema, tem que ir para errado. A Magali aqui? Nossa, Mônica Magali. Podia ser Cebolinha aqui. Mais alguém? Alguém? Ninguém? Aquele canto Anne Frank? Aqui? É. É possível também. Por que a gente traz essas imagens? Para a gente fazer uma reflexão de que são crianças normais, jovens normais, e a gente não sabe quais as relações que nós vamos ter durante a vida e que podem influenciar na personalidade do jovem. E nos faz refletir sobre o quanto é importante essas experiências que vão ocorrendo no meio do caminho, da jornada terrena. E pode ajudar, e muito, a fazer com que esse espírito possa tomar decisões melhores na sua encarnação. Vocês estão curiosos para saber, não estão? Vamos lá? Eu adoro esse burburinho. Meu Deus! Desde fala assim: meu Deus, quem diria? Quem te viu, quem te vê, né? Então vamos lá. Aqui embaixo dispensa apresentações. Quem imaginou, né? Que esse menino aqui, bonitinho, fofinho, tchutchuco, ia se transformar no Hitler. Então a gente começa a perceber. O Hitler passou por diversas situações. Foi um pintor frustrado, participou da Primeira Guerra como soldado, aí voltou e começou a descobrir que tinha o poder da oratória. E aí o resto da história. Este homem influenciou vidas, influenciou a vida dela também, a Anne Frank, minha amiga, ela acertou. A Anne Frank passou por várias situações, uma delas foi, viveu dentro do campo de concentração construído pelo Hitler. E lá, ela começava a descrever várias situações que ocorriam ali. E esses manuscritos foram descobertos anos depois da sua morte. E aí viraram se transformar no best-seller, o Diário de Anne Frank. Inclusive, para quem não leu o livro original, já saiu versão em quadrinhos. Então, não tem nem desculpa agora. Precisa ler. A leitura é um fenômeno que permite que nós saiamos da passividade. Porque assistir vídeo, a gente fica sentadinho, pega a pipoca no máximo, refrigerante e fica lá comendo, se deliciando, enquanto os outros estão trabalhando pra gente. Já mordeu, mastigou, a gente só engole. Já o livro não, o livro a gente precisa olhar, entender, mas ele falou isso aqui, o que será que ele quer dizer? Que palavra é essa? Tem que correr atrás. Estimula o raciocínio, o cérebro fica pulsando. É a melhor coisa. E as pessoas precisam se interessar em buscar novos livros, quer confrontar, é muito melhor. É ativo. Albert Einstein, ele tem uma célebre frase: os alemães dirão que eu sou judeu, e os judeus dirão que eu sou alemão. Ou seja, rejeitado pelos dois lados.
E rejeitado, ele vai para Princeton, lecionar lá nos Estados Unidos. Mas dar aula, colocar em prática seus estudos, seus cálculos de energia igual a massa concentrada ao quadrado, relatividade. Só que conhecimento é igual a faca de mesa. Se for uma pessoa bem intencionada, vai utilizar a faca de mesa para a sua própria finalidade, que é passar aquela manteiguinha no pão, na chapa. Olha que maravilha aqui. Quando eu estou lá em Minas, eu falo, pega aquele requeijão, coloca um pão de queijo. Aí o pessoal, meu Deus. Se for na Bahia, corta aquele acarajé gostoso, paca pimenta do lado. Só que alguns cientistas preferiram pegar essa informação e transformar em duas grandes pílulas, uma solta em Nagasaki e outra em Hiroshima, fim da guerra para os japoneses. Ponto final. Mas a energia nuclear é utilizada, aliás, esse cálculo é utilizado para gerar energia nuclear. E por aí vai. E Madre Teresa de Calcutá também dispensaria a apresentação, mas eu vou falar só uma coisa bem pequenina sobre ela. Ela já tinha conhecido vários lugares do mundo e ela apresentava os seus trabalhos, fazia suas campanhas de doação e de arrecadação para ajudar os mais necessitados. E aí ela vai e encontra uma pessoa que chega até ela desesperada. Irmã, madre, por favor, pelo amor de Deus, deixe-me fazer parte da sua ordem, porque assim eu encontrarei sentido na minha vida. Esta pessoa já tinha tentado suicídio por diversas vezes. Cortava os pulsos, automutilação, e não conseguia. E tentava e não conseguia. Não via sentido. Quem era? Lady Di. E aí ela vai ter o primeiro grande encontro com a Madre Teresa. E a Madre Teresa, perspicaz, fala o seguinte: irmã, você na sua posição pode fazer muito mais do que se fizesse comigo. Você conhece reis, rainhas, presidentes, embaixadores, grandes empresários. Você pode muito mais. Então a Lady Di foi para casa com aquilo na cabeça. Quer dizer, para casa não, né, gente? No palácio. Outro nível. Foi para cá, foi para o palácio, pensar, matutar, dormir com problema no travesseiro, assim que fala? Dormir com corujito. Aí ela dormiu, foi pensar, e ela começou a ter ideias para se sentir útil. Então ela iniciou as grandes campanhas para ajudar pessoas que eram vítimas das minas terrestres na África, perdiam as pernas com as minas que explodiam. E aí na África você já viu, né? Perdia as pernas, tinha que andar de quê? Cadeira de rodas, não é isso? Não. Estamos falando da África. Se não tem nem comida, quanto mais cadeira de roda. Se comida é luxo, água encanada é luxo, imagina moletas e cadeiras de rodas. Então a Lady Di começou a fazer os trabalhos, as campanhas. Nessa época a indústria revolucionou. Começou a fazer tantas próteses, tantas coisas. Você vê como tudo é combinado na espiritualidade. E aí foi. E ela ajudava também as crianças que eram vítimas do vírus do HIV, a AIDS, que hoje, nos dias atuais, voltou a se espalhar com força. Porque na nossa época, a nossa geração, da década de 60, 70, 80, cresceu, nasceu com esta imagem de que a AIDS era uma doença terrível, matava, acabava. Nós víamos os grandes artistas da TV, pessoas famosas, morrendo por causa dessa doença. Hoje em dia, não se vê falar tanto. As pessoas não morrem mais de AIDS, porque agora tem os coquetéis. Então os jovens começaram a deixar de lado esse mito. AIDS? Não sei o que é isso, não existe. E isso tem crescido tanto que há pesquisas que até entre médicos
esclarecidas, eles têm feito relações sem uso de preservativo. O negócio não está bom, não. Porque o conhecimento técnico, a inteligência, está aí, espalhada para todos terem acesso. Mas os valores morais estão escassos. São poucos que cultivam, que se esforçam para compartilhar com os outros. Mas em especial, e aí o tocante da família do nosso trabalho, é compartilhar os valores que acreditamos tanto com as pessoas que amamos. Ou pelo menos com as pessoas que nós queremos amar, que são as pessoas próximas de nós. Porque aí a gente precisa refletir sobre essa questão. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu amo tanto meu filho. Às vezes não é bem assim. Nós estamos no processo de busca do amor. Mas a gente precisa entender algo mais importante, que Kardec já fala no Livro dos Espíritos. Qual seria o método mais eficaz para alcançarmos os nossos objetivos, os valores morais? E aí a espiritualidade falando, o velho mestre da antiguidade já nos disse: autoconhecimento. Através do autoconhecimento vai chegar ao encontro do que o nosso mestre Jesus nos falava. Porque quando nos conhecemos, nós sabemos que nós não podemos tudo. Nós temos limites. E sabendo que não tem limites, que nós temos limites, nós vamos olhar para o outro que está próximo de nós, os nossos pais, nossos filhos, e perceber que eles também não podem tudo. Eles não são perfeitos. E aí, desde cedo, ensinando isso para as crianças, elas vão olhar para os pais. Meu pai e minha mãe não pode tudo. Ele não pode fazer tudo o que eu quero. Porque hoje em dia, os pais estão sofrendo um processo de lembrança do passado. E entrando na frustração. Meu Deus, eu não pude ter isso, então agora meu filho quer e eu vou dar. E começa a comprar. E a gente começa a dar o quê? Bens materiais. Coisas. E a gente não faz o que o Divaldo fala. Nós estamos dando muitos bens, mas não estamos dando o nosso bem mais precioso, que é nosso tempo, nós mesmos. Na questão 775, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? É a espiritualidade. Os espíritos superiores a nós respondem: uma recrudescência do egoísmo. Posso passar para a próxima já? Ficou claro, não ficou? Ficou claro? É óbvio, curtinha. Como? Consultou o dicionário da infância? Consultou o dicionário da infância? Pode passar, gente? Por que não? O que é recrudescência? Se fossem crianças, as crianças perguntavam. Mas os adultos ficam com medo de receio. Vou consultar o Google. Sim? Não, né? Vou no dicionário. Recrudescência, algo que retorna com mais força, mais intensidade. Então, o egoísmo aparece, surge, retorna com mais força na família. O marido acha que o que ele pensa é a verdade. E o que a esposa pensa é loucura. A esposa acha que ela está certa, ela está certa. E o marido não quer saber das coisas mais importantes. E aí os pais acham que os filhos também não estão interessados. E os filhos também acham que os pais também não estão interessados na vida deles. Todo mundo se torna egoísta. Por isso que as crianças vão crescendo com o seu celular no cantinho da sala, do quarto. Aí de vez em quando fecha a porta, fica mais tranquilo. Aí aqueles conflitos: mas você pode fechar a porta, mas eu não falei, você não fecha a porta. E começa aquela briga. O egoísmo. Quando nós éramos pobres, era tão bom, porque na nossa casa só tinha uma e todo mundo tinha que sentar junto.
para compartilhar e decidir o que ia assistir. Quando tinha, né? Quando tinha. Bom brigo, Tá, vamos falar a história. Quando tinha, aí alguém falou hoje mais cedo. Pois é, quando tinha. Porque quando lançou, muitas vezes, era o rádio até, né? Descobriu que alguém tinha um rádio na rua, todo mundo ia pra lá, ouvia o rádio. Descobriu que tinha uma TV, todo mundo corria para assistir a TV junto. Aí depois foi popularizando, foi baixando o preço, aí foi comprando TV preto e branca. Aí depois melhorou um pouquinho e ficou colorida. Mas de vez em quando ela saía, tinha que botar o bombril para pegar o sinal. As crianças não sabem nem o que é isso. Hoje, malmente, estão comprando bombril para limpar as panelas. E antes da colorida, você colocava aquele celofane para fazer colorida. Nossa, esses truques eu já não sabia, tá vendo? Minha pesquisa não chegou tanto. Pois é. Então as coisas vão mudando. Então a gente precisava sentar junto, decidir se assistir Carrossel ou se assistir Jornal Nacional. Tinha que decidir. E aí a decisão era conjunta. Vai assistir o filme? Qual o filme? Todo mundo tinha que decidir. Hoje em dia, cada um assiste o que quer, não precisa pedir permissão para ninguém. Então a gente precisa refletir sobre isso. Para poder resgatar a conexão com os jovens. Resgatar a conexão. Porque se a gente não cria mais momentos em família, eles não vão ter necessidade nenhuma de conversar com vocês. Conversar o quê? Você não criou o momento. Os momentos de jogar, joguinhos. Antigamente se jogava dentro do buraco, dominó, em casa, aquele joguinho de tabuleiro. O pega-pega na rua, esconde-esconde. Hoje em dia o menino corre, esconde-esconde, de pega-pega, a gente briga, os meninos ficam tudo calados. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Aí fica lá. Aí quer que o menino fique quieto. Os pais sabem que o menino fique quietos. Como é que fica quieto? Se o menino tem energia para gastar, aí ele vai gastar a cabeça dele com o celular, com joguinhos. Então, pra vocês terem uma ideia, saiu ontem na Folha de São Paulo uma matéria falando que os meninos estavam jogando um jogo chamado Fortnite. Eu não joguei esse jogo. Estavam jogando lá. Aí, o jogo saiu do ar por 24 horas. Um outro site começou a movimentar em crescimento. Ou seja, as pessoas que ficaram sem os jogos começaram a buscar uma alternativa. Você já imagina que site? É esses mesmo. Começou a ver os vídeos educativos para adultos. Para falar outras coisas. Então você vê como está relacionado. Isso é estudo, fez pesquisa. Não é achômetro. Está no jornal Folha de São Paulo. Está lá online, é só fazer pesquisa lá. Então as pessoas ficaram sem o joguinho. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não sabe. Continuaram na internet. Agora para assistir os jogos, para assistir os vídeos. Então os jovens não estão sabendo quais são as alternativas. Na minha época, quando o videogame queimava, quando ficava fora do ar, quando acabava a bateria, faltava luz em casa, aí a gente tinha que buscar outra coisa, ler uma revista, um livro, jogar bola na rua. Tinha que ter as alternativas. E hoje, a gente precisa repensar essas coisas. Então a gente lançou os livros da Turma da Mônica. Saiu, na verdade, a ideia em 2007. Mas em 2014 saiu o primeiro livro. A ideia é apresentar o Evangelho. Quem aqui conhece a Turma da Mônica? Por favor, levanta a mão. Só quem conhece. Quem não conhece, pode deixar baixinho. Muito bem. Eu sei que vocês conhecem, mas vai fazer aquelas perguntas básicas. Quem aqui conhece essa menina de vestido amarelo? Qual é o nome dela? Magali. E qual é a característica principal da Magali? Come pouquinho mais lá. Este mocinho aqui, quem é? Cascão. E qual é a característica principal do Cascão? Não gosta de tomar banho, sujinho. Mas ele gosta de água, viu, gente? Mas ele gosta de água assim. Ele aqui e a água lá bem longe, bem distante. E este rapazinho de cabelo espetado, quem é? Cebolinha. E qual a característica principal do Cebolinha? Perturbar a vida da Mônica. Falar errado? Ah, é lado. Quem fala errado somos nós. Ele fala helado, ele apronta, faz muitas brincadeiras, faz muitas travessuras.
Treinei o dia todinho, só para isso. E esta mocinha de vestido vermelho, quem é? Vou ajudar você, vou tentar. Presta atenção nessa parte. Qual é a principal característica da Mônica? Mas todo mundo, eu demoro um pouquinho para ver se o pessoal fala. O pessoal fala, bater no Cebolinha. Aí outra pessoa fala briguenta, nervosa, brava. Alguns falam dentuça. Lá no fundo alguém falou, tentou disfarçar, falou bem baixinho, e imitou o Cebolinha. Falou assim, é golducha. Mas eu ouvi daqui, estou ouvindo bom. Eu não fico ouvindo no fone de ouvido, sons altos, então dá para ouvir um pouquinho. E isso é uma coisa interessante, porque todo mundo só lembra das coisas ruins. Eu fiz a palestra, hoje que dia? Sábado, né? Sábado. Acho que quarta ou quinta-feira, lá em Minas Gerais. E aí tinha uma criança e falou baixinho, ela é amiga dos meninos. Aí eu falei, não tenha medo, fale alto. Aí ela é amiga, gritou. Eu falei, é isso, porque o bem precisa ser mais alto. Precisa ser falado, lembrado. Porque falar coisas ruins, todo mundo fala o tempo todo. É só ligar a TV que é uma enxurrada de notícias ruins. Mas as coisas boas, a gente fica tímido. A pessoa pergunta assim, você frequenta alguma religião? Aí você, não. O quê? Não, porque seu comportamento, você é uma pessoa assim, mais calma, mais tranquila, não sabe de nada, né? Em casa que a gente conhece. Aí, na rua você parece uma pessoa assim, né, concentrada, diferente. Você frequenta alguma religião, um grupo assim? Assim, o que é? Oi? Spirit. Disfarça, estou com medo de falar. Enche a boca para dizer, sou espírita. Ah, é? Sim. E o que é o espírita? As crianças perguntaram. Porque o Cascão apresentou o primo André para dormir e falou, gente, esse é meu primo André. Ele é espírito. Aí os meninos deram um pulo para trás. Meu Deus, está desencarnado. Não estou desencarnado. Eu estou vivindo a Silva. Eu sou espírita, com A. E o que é o espírita? E aí o primo André fala, espírita é aquela pessoa que encontrou um grande tesouro. É o tesouro? Sim, é o tesouro do Evangelho. Porque compreendendo o Evangelho, não da forma religiosa meramente, mas o sentido real que esta boa nova pode trazer às nossas vidas. Compreendendo o Evangelho, a gente se aproxima da lei divina e compreende as coisas. E aí tudo começa a fazer sentido. A gente começa a entender o porquê que nós estamos passando pelos problemas que estamos passando. Por que eu estou vivendo a posição que estou vivendo hoje? Por que esses conflitos? Por que esse problema de saúde? Por que meu filho isso? Por que minha mãe aquilo? Você vai começar a entender. E aí, entendendo, aí fica mais fácil. Porque é lógica. Doutrina espírita é lógica. Quando a gente entende a doutrina espírita, a gente não pode mais transferir os problemas para ninguém. Porque antigamente a gente fazia isso. Era mais fácil culpar os outros. Nunca fiz uma viagem para fora porque meu filho, depois que nasceu, coitado do filho, já recebe a carga do problema. Não, você que não tomou decisão, você não colocou como prioridade. Você fez sua escolha. Coloca prioridade e vai. Porque agora que ele nasceu, vai. Seu filho vai crescer, vai conquistar o mundo, vai poder ir mais vezes que você, se vacilar. Se deixar, ele vai mais vezes. Que eu queria tanto conhecer o norte do país, a Amazônia, nunca fui. Vai, planeja e vai. Eu queria ir em Uberaba, conhecer lá a terra do Chico. Vai. É possível. É possível. Então a gente vai, faz as coisas. Então a turma da Mônica agora vai conhecer mensagens como perdão, como amor aos pais,
São 25 historinhas cada um dos livros. Só não tem historinhas o livro da Magali, que é uma história única, que daqui a pouco eu acho que não dá tempo de falar, e o livro... e o livro de atividades. E aí, caridade. Todas as mensagens estão no Evangelho. Para fazer o Evangelho no lar. O culto no lar. Então, um dia da semana, separamos 20 minutos para falar sobre Jesus. São 7 dias, cada dia com 24 horas. Não é possível que a gente não tenha 20 minutos para falar de Jesus, gente. Não tem 20 minutos para investir na nossa família? Só 20 minutos para falar sobre caridade, sobre amar os pais. Então a gente separa uma água para fluidificar, como vocês estão fazendo aqui. As outras religiões já perceberam, já estão fazendo a mesma coisa. Toca uma oração na rádio, separa a sua água aí, meu irmão, que você está aí do outro lado. Meu companheiro, todo mundo fazendo. Percebe os efeitos positivos. Então a gente separa a água, coloca o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca um livro para a criança ler, para o jovem ler. Então a gente lê, faz a prece inicial, a espiritualidade se aproxima, os anjos da família, os anjos guardiões, os espíritos familiares se aproximam. Começa a ficar ali do lado. Aí a gente começa a fazer a mensagem, a ler primeiro. Leia primeiramente, ou deixa a criança ler, se ela já souber ler. Ela lê a historinha. Leu a historinha, no final ela comenta. Aí você pergunta e estimula. O que você achou da historinha? Gostou? Gostei. O que você faria no lugar do Cebolinha? Você achou que a Mônica fez foi correto? O que você faria no lugar da Magali? Aqui, essa historinha é uma história que tem uma chuva muito forte, acaba de levar água para todas essas casas, várias casas que inundaram e ficaram sem teto, sem comida, sem roupa. As crianças, ouvindo isso, se juntam para fazer uma campanha de doações. O Cascão monta a barraquinha dele, todo mundo vai levar roupas, brinquedos, e a Magali, que vocês disseram que era comilona, não fui eu que disse. Deus é testemunha disso. A Magali, que é comilona, e geralmente quem é comilão é fácil de dividir comida? Dá um trabalho. E a Magali vai juntar aquilo que ela mais gosta para doar para quem mais precisa. Nunca preciso terminar essa frase. Nem com as crianças sabem tudo de cor. Ela pega aquilo que ela mais ama para doar para quem mais precisa. Precisa de muita explicação? Leu, já sabe, já está fazendo, já quer fazer. Aí segura as coisas, porque eles vão começar a juntar um monte de coisa em casa velha para poder doar. Se prepara, porque o jovem quer fazer as coisas na prática, não quer ficar na teoria igual a gente. A gente ouve muitos casos. Minha filha leu a historinha, eu nem sabia. Ela conta assim, uma mãe. Minha filha começou a pegar umas coisas, boneca velha, boneca que ela não brincava mais, e aí levou para o canto. Daqui a pouco ela voltou, pegou um sapatinho que ela não usava mais. Daqui a pouco ela voltou, pegou uma roupa. Eu falei, minha filha, o que você está fazendo? Não, mas estou fazendo aquele negócio lá do livro da Mônica. Que ela nem lembrava que tinha comprado o livro. Depois o quê? Aquela historinha da caridade. Deixa eu ver. Nem leu o livro. E ela começou a olhar, entendeu. Aí a filha queria fazer doação para o centro. E isso é uma das coisas que a gente gostaria de salientar. Não adquira os nossos livros somente para dar de presente e pronto. Dá uma lida. Leia uma historinha. Porque quando você comprar o livro, especialmente no final de ano, para dar de presente para a criança, é fantástico. Antes de você comprar um livro e entregar para a criança, dá uma lidinha em uma historinha. Você vai dedicar aquilo que é mais importante, que é o seu tempo. Aí você vai dar, além do livro, o seu tempo para aquela criança. Porque você leu, entendeu que aquilo é importante ser passado, e aí você vai dar. Por que a gente dá o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos presentes? Porque a gente sabe que é importante. Então, a mesma coisa. Aí, a criança terminou de ler o livro, a historinha no Evangelho, deixa já um papel em branco, uma caneta, um lápis para colorir.
Porque logo depois eles começam a fazer os desenhos, riscam, começam a escrever sobre o que acabou de ler. Enquanto isso, nesse momento, você faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz naturalmente, faz a reflexão, comenta e encerra agradecendo. Com o tempo vocês vão perceber que as próprias crianças vão te lembrar do Evangelho no lar. É o que acontece com várias famílias. As sobrinhas da Aline, por exemplo, que estão lá embaixo com os livrinhos, fazem assim. Elas começaram a ler o pequeno Evangelho já lá. Esqueci o Evangelho no início. Só pegava o delas. Esqueci o Evangelho sobre o Espiritismo. Depois elas começaram a pegar a água, colocavam junto com o livrinho. E depois ela lembrou da mãe. E eles começaram a fazer, todos juntos. Terminou o livro, ela ficou desesperada. Meu Deus, e agora? Está acabando o livro, só tem a última história. Que livro a gente vai ler? Aí a gente, não, fica tranquilo, vai ter outros aí. Então, por atividade, tem página para colorir, as máscaras, tem os adesivos. Cuidado com as geladeiras. Se for pegar os adesivos, cola em tudo que é lugar. Já colaram em mim. Olha a brincadeira da caridade. Aqui a gente vai ajudar a Magali a encontrar um caminho para levar comida para casa. Magali em outras vidas, vai falar sobre as reencarnações da Magali. Não vai dar tempo de falar. Aqui na antiga Espanha, ela faz juras de amor, encontra um amor da vida dela. Só que aí, naquela época, os países vizinhos invadiam. Vocês lembram disso, porque vocês estavam lá. A gente invadia muito uns aos outros. E aí o namorado da Magali vai parar na história do Penadinho. Desencarna. Aí a gente vai explicar para a criança que é fácil. É igual a brincadeira do vivo ou morto. Vivo, eu falo assim, vivo você desencarnado. Morto, desencarnado. Aí eu brinco com eles. Vivo, morto, encarnado, desencarnado. Aí o desencarnado de novo eles levantam. Eu falo, tá vendo? Tem gente querendo nascer antes da hora. São os apressadinhos. Por isso que a Magali também aqui está adulta. Ela foi apressadinha dessa vez. Séculos depois, aí todos eles nascem na mesma idade. E aqui mostra, desde cedo, que eles dois já se pegavam. Não é de hoje. Traumas de vidas anteriores. A Magali tem um bicho de estimação, gente? Tem. É o quê? Coelho. Não, gato. Gato. A Magali. Ah, é, tá. E que cor é o gato? Branco. Qual é o nome dele? Legal. Olha o Miguel aqui. Só que aqui ele está cinza. Passa alguns séculos depois, olha o Miguel de novo. Amarelinho. E agora ele branco. Então fica fácil de explicar. Cada encarnação, uma cor diferente. Cada encarnação, um corpo diferente. Pronto. Um corpo diferente. Por isso que as crianças aprendem a respeitar o corpo que tem atualmente. Porque a gente já respeita. Nós adultos já respeitamos, já aceitamos o corpo que nós temos. A gente não pensa em cirurgia plástica, essas coisas todas. Isso é bobeira. Espírito, então, menos ainda. Mas as crianças não, as crianças precisam dessa orientação. Porque as crianças, como estávamos falando aqui, eles estão aqui na evangelização, aprendendo, estudando, mas eles querem prática. Eles querem entender melhor. Não fica só na teoria. E olha só, o namorado da Magali veio pobre, engraxate. E o gatinho agora não é da Magali, é dele. E tem uma história real do Chico. O Chico falava isso. Ele tinha uma cachorra chamada Boneca, encarnou perto dele, depois a boneca encarnou em outro lugar. Por aí vai. A Magali veio, carro de época, dá a entender que ela é rica. Então, para vocês, meus irmãos que são pobres, fiquem tranquilos. Porque na próxima encarnação vocês podem vir mais pobres ainda. Porque depende. Você acha que eu vou falar que vocês vão ver? Eu sou Deus? É vocês com vocês mesmos. Depende do comportamento. Porque tem gente que é pobre, mas adora usar, não gosta? Todo mundo aqui se acha pobre, não é isso? Então a gente gasta com coisa que não presta, não merece, não precisa, com coisas que não são prioridades. Aí pronto, vai gastando tempo, dinheiro naquilo. E pronto. Agora para vocês que vieram ricos, ai. A Aline está lá embaixo, eu falei. E a gente tem muitos projetos, estou mostrando alguns aqui para os meus amigos, né? De animação, nosso projeto de livros. Então a gente precisa saber quem são as pessoas ricas da cidade, dos centros,
para depois a gente conversar, entendeu? Então, por favor, quem é rico, por gentileza, levanta a mão. Eu sou bom e eu gravo o rosto da pessoa. Ninguém não? Ixi, o negócio ficou feio aqui, gente. Olha só como a doutrina espírita é esclarecedora. Não preciso torturar ninguém. Olha só. Os nossos irmãos da ONG Fraternidade Sem Fronteiras ajudam pessoas do mundo todo. Eles têm um trabalho aqui em Roraima, Rondônia, ajudando os nossos irmãos venezuelanos. E ajudam também na África. Lá na África, eles contam uma historinha. Lá, quando eles trabalham ajudando essas pessoas, nossos irmãos africanos, eles dizem que eles fazem uma mistura com farinha e umas sementes lá, amassam aquilo, machucam, fazem um bolo, um pirão, uma coisa, e eles se alimentam uma única vez no dia inteiro. Quem aqui, hoje, só hoje, já comeu, já almoçou, já tomou café, já se alimentou pelo menos 2 vezes? Por favor, levanta a mão. Ok, pode baixar. Quem é que tem geladeira em casa? Quem tem fogão em casa? Exercício, gente, isso mesmo. Você já sabe onde isso vai parar, né? Pois bem. Olha só como a doutrina espírita é esclarecedora. Não precisa fazer lavagem cerebral com ninguém, não precisa torturar ninguém. Só nas perguntas e análises das coisas reais que estão aí. Vou refazer a pergunta. Quem aqui é rico, por favor, levanta a mão. Ah, levantar. Tá vendo só? Tem geladeira? Não precisa nem ir muito longe na África, né? Aqui mesmo, ao redor. Nós enxergamos, nós temos a faculdade da fala, da audição. Muitos de nós têm alguns probleminhas aqui e ali, eu mesmo sou um pouquinho surdo. Mas todo mundo está aqui, com condições muito melhores. E a gente não está aproveitando essa riqueza que nós temos. Aí nas próximas encarnações as coisas pioram, a gente não sabe por quê. A gente tem hoje as informações, os conhecimentos para transformar as nossas vidas em momentos melhores. Chico Xavier e seus ensinamentos, apresentar o Chico, porque muita gente já ouviu falar, conhece, viu o filme, mas as crianças ainda não. Tem muita gente que teve contato com o Chico. E as crianças precisam saber quem é o Chico. E aqui vai saber de forma leve, através do piquenique. Quase toda a turminha da música aparece, inclusive a Dorinha, que é cega. E aí tem todas as historinhas, inclusive a historinha do avião, tá aqui. Depois vocês folheiam lá, abre no meio, assim, qualquer livro. Aí você vai ver a historinha. Pode ler, fica à vontade. Tem a historinha da disciplina, vocês vão morrer de rir. O outro lá, a turminha da Mandioca vai no Rio de Janeiro, conhecer o Rio, e vão lá encontrar algum lugar diferente, um lugar especial. As cidades invisíveis, porque eles vão correr o dia todo, se divertir conhecendo o Maracanã, as praias. No caso, quando eu estou fora, não vou nas praias. A Magali ouviu falar tal de Pão de Açúcar, meu Deus do céu, achou que era um montante de doces. E aí eles se divertem o dia todo, nem se lembram de fazer bolo com a Mônica. Então o dia foi só coisas boas. Dormiram, sonharam com os mundos invisíveis. Sonharam que estiveram lá, que viajaram, que voaram, volitaram. Então um monte de palavras interessantes. E aí o primo André vai explicar que através dos sonhos nós podemos sim visitar esses lugares. E muitas crianças, inclusive, começaram a perceber e ver onde poderiam estar aquele cachorrinho que já se foi, um parente que já se foi. Olha, ele pode estar aqui. Olha para onde a gente pode ir. Onde a gente pode ir, né? Depende. Allan Kardec, Princípios e Valores, nós fizemos um lançamento aqui em São Paulo, depois fomos para a Europa, inclusive em Paris. As crianças agora ficaram mais chiques, gente. Vão para Paris, lá na terra da Ladybug. Tá vendo? Assistam. E aí vão conhecer a Torre Eiffel, vão ver que para construir a Torre Eiffel não foi necessário apenas trabalho, foi preciso muita
solidariedade e tolerância. Lema de Kardec. Vai conhecer o Kardec. O Cascão, o Cebolinha vai tentar enrolar aqui a turminha, dizendo que sabe falar francês. Aí na hora de falar o francês, traduzir ali, ele falava au revoir, merci beaucoup, ulala. Aí você não sabe nada de francês. Fica quieto aí, fica ouvindo o teatro. Aí o primo André vai dizer que não basta ver para crer, é preciso compreender. Frases de Kardec. Então as crianças vão conhecer quem foi Allan Kardec. O amigo Allan Kardec, o amigo Chico Xavier. Vocês querem ouvir o final da história? Da Madre Teresa e da Lady Di? A Lady Di sofreu um acidente que desencarnou, certo? Aí ela desencarna. A Madre Teresa ficou sabendo do desencarne e ficou querendo ir lá na Inglaterra para prestar homenagem. Só que ela começou a ficar doentinha na mesma época. Então Lady Di desencarnou em setembro. Semanas depois, Madre Teresa também desencarna. História agora revelada e contada por João de Anjos com Divaldo Franco. E aí o Divaldo vai explicar. Madre Teresa acorda do outro lado e é recebida pelo Espírito que falou isso aqui, quando estava reencarnada. O amor prova-se por feitos. Então como posso provar o meu amor? Grandes feitos estão fora do meu alcance. Acabar com a fome na África, com o desmatamento da Amazônia, com a corrupção do Brasil. A única forma de provar o meu amor é espalhando flores. E essas flores são todos os pequenos sacrifícios. Cada olhar, cada palavra e cada ato de amor. Que todos nós podemos colocar em prática com a nossa família, que são os nossos próximos. Estão do nosso lado, temos paciência. A Madre Teresa é recebida por Santa Teresinha, que deu origem ao nome em homenagem a ela. Imagine, ela trabalhou tanto, recebeu o nome de Madre Teresa em homenagem a Santa Teresinha, Teresa de Lisieux. E quando ela abre os olhos, é o primeiro espírito que ela encontra. É muito merecimento, não é pouco, não. E aí a Madre Teresa pergunta: como está a Lady Di? Ela veio primeiro do que eu. Como é que ela está? Ela veio antes. Aí a Santa Teresa fala: calma, ela sofreu um acidente muito grave, está ainda passando por um atendimento. E aí é levada para o leito de Lady Di. Quando ela chega, Lady Di abre os olhos e quem é que ela vê? Madre Teresa de Calcutá. Imaginem este reencontro nas esferas celestes. E aí finalmente Madre Teresa pode dizer: agora sim, minha irmã, agora sim você pode fazer parte da minha ordem. E esses são os grandes encontros que temos todos os dias com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos filhos. Obrigado a todos. Espero que as mensagens de hoje tenham encontrado conforto nos corações de vocês e que, de alguma forma, possamos aproveitar estas grandes oportunidades que o Mestre Jesus, que a lei divina nos concede, que é uma misericórdia, é a reencarnação. Esse grande poder organizado pelo universo, pelo nosso querido Deus, que sempre nos olha, sempre está aqui cuidando de nós e envia os seus mensageiros para podermos nunca nos sentirmos desamparados. Então, obrigado a todos pelo carinho, pela paciência e possamos voltar para os nossos lares renovados e com os corações cheios de esperança.